gente estava falando aqui eu queria perguntar ela da formação do escritório, primeiro escritório. Como é que foi a formação? Faz um tempinho já. Comecei, obviamente, sozinha. Eu nunca tive sócio, nem hoje eu tenho sócio também, então eu comecei sozinha. E eu comecei, assim, atendendo as pessoas a domicílio. Por que eu atendia a domicílio? Não tinha dinheiro para pagar escritório, manter escritório, não tinha dinheiro. Então, eu ia atender as pessoas na casa delas mesmo, levava meu notebook velho que eu tinha lá em casa. Eu levava impressora junto no do outro braço e eu ia na casa das pessoas fazer esse atendimento. Pegava ônibus, às vezes carona. E com o tempo eu fui conseguindo cliente. E aí eu consegui dividir um espaço com um colega. Então, na verdade, eu pagava ele para usar um dia na semana o espaço dele. Caramba. E esse dia eu tinha que atender todo mundo que eu pudesse, né? Então, eu atendia cliente novo, cliente antigo, cliente que ia entregar documento, cliente que ia pagar alguma coisa, enfim. Complicado. Então, teve dia que a porta do escritório dele tinha, assim, umas 15 pessoas para ser atendida, uma fila de 15 pessoas, assim, porque era o dia que eu podia atender. Então, ficava a pessoa em fila mesmo. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu consegui aos poucos ir melhorando, aí a gente conseguiu alugar um outro espaço e dividir em 3 ou 4 pessoas. Não me recordo certo, era em 3 ou 4 pessoas a gente conseguiu alugar, e cada um tinha uma sala, e fui crescendo assim. Depois, com o tempo, eu consegui uma estagiária. No primeiro momento, ela nem me cobrava nada, ela só queria aprender mesmo e ajudar, né? Uma pessoa muito boa. E fui crescendo dessa forma, aos poucos consegui mais um estagiário, depois eu consegui uma advogada e por aí vai. Hoje a gente tem cerca de 30 pessoas lá no nosso time, no nosso escritório. A gente tem hoje 6 escritórios de advocacia. O daqui de Cachoeira é a nossa matriz, mas a gente tem outros pontos de apoio em outras cidades. Muito legal. Mas o escritório mesmo, você abriu em que ano? Seu? O meu abri em 2018 para 2019. Aí eu consegui fazer aqui em Cachoeiro. E eu também tinha um ponto de apoio em Jerônimo Monteiro. Na época, eu era noiva de uma pessoa que morava lá. Então, como eu passava um tempo lá também, e ele conhecia muita gente, algumas pessoas de lá começaram a me procurar. Então, eu também tinha um ponto de apoio lá. Então, eu atendia no escritório de um amigo lá, ele não me cobrava nada para eu atender lá. E em Cachoeiro, eu dividia esse espaço com uma pessoa. Então, eu ficava de lá e cá, toda semana. Depois, eu comecei a ter escritório em outros pontos, né? Na verdade, primeiro, antes de ter um escritório, eu atendia num restaurante-bar. Por exemplo, em Tauaca-Pedra, eu atendia num restaurante-bar do Everaldo Paganotti. Eu ia lá uma vez na semana, eu sentava lá, atendia lá e imprimia as folhas na gráfica do lado, que tinha lá um negócio. E aí depois eu abri um pequeno escritório lá, um ponto de apoio. Chegou no momento que eu tinha escritório, né, em Cachoeiro, Jerônimo, Mimoso, e eu ia nessas localidades, Taoca. Cada dia da semana eu ia em um escritório, cada dia. Então, dia de segunda era em um, terça em outro, quarta... Eu ficava muito na estrada. Às vezes eu não tinha um escritório em si. Meu escritório era às vezes o capô do carro. Entendeu? Que eu ia atender um cliente num lugar, no capô do carro. Nem sempre dava pra gente... Então, foi uma correria, assim, eu corri bastante atrás. E tudo assim... carona, ônibus, carregando as coisas, tá? Então, assim, teve um esforço não só intelectual de estudar pra caramba, que Pedro sabe que eu estudava muito. Um livrão desse tamanho, esqueci o nome do livro. Muito, vai de Mecon, né? Nossa, mãe, tinha até medo daquele livro. E esse esforço inicial mesmo de estar sempre em algum lugar, indo na casa de alguém, correndo até risco, né? Correndo até risco, é perigoso. Você levava a impressora no ônibus também? Levava debaixo do braço, minha filha. Mochilinha nas costas com o notebook e a impressora no braço. Nossa. E tinha horário para acabar, não? Tinha dia que acabava tarde? Não tinha horário, não. Quanto eu tinha cliente para atender... Final de semana, tudo? Não tem final de advogado, não tem final de semana até hoje, né? Advogado não tem feriado, não tem final de semana, não tem nada. Principalmente quem é criminal, né? Tem que atender verdade. Até de madrugada, gente. Mas a gente trabalha muito, pelo menos eu falo por mim, né? Trabalho bastante, o tempo todo pensando numa tese, um problema de um cliente. Mas atendimento em si, o dia que der. Se tivesse um cliente que falasse assim, Carol, só posso ser atendido no domingo. Na hora do almoço, tamo junto, vamos falar. Não tem essa. Não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim, não, até hoje. Querendo ou não, no começo tem que ser assim.
Você Eu- tem que juntar uma gama de Sim. pessoas para criar ali um público, criar nome e ir crescendo cada vez mais. Mas eu, como sou muito determinada até hoje, se a pessoa falar assim, eu só consigo ser atendido tal horário, tal dia, a gente dá um jeito, né? Hoje, na verdade, não sou eu pessoalmente que faço o atendimento. Hoje é meu time, né, lá do escritório, que a gente brinca, time Bonacossa, é eles que fazem o atendimento. Então, é tudo setorizado. Então, se tiver que atender uma pessoa na roça, que não tem condição de ir no escritório, eles vão. Sim. Até hoje. Então, Hoje você tem uma família lá que trabalha com você, né? Te ajudando. sim. E hoje está mais fácil, está mais difícil conciliar todos os escritórios, todo mundo? O pessoal te ajuda lá? Como é que é? No início, a dificuldade era diferente da dificuldade que eu tenho hoje. Uhum. No início, como era tudo eu tinha que fazer sozinha. Então, eu tinha que fazer atendimento, eu tinha que cobrar documento, eu tinha que consertar documento em empresa, eu tinha que fazer cobrança, eu tinha que... Tudo eu. Aí era uma dificuldade. Eu tinha que ser Sim. tudo ao mesmo Tem tempo. que se desdobrar muito. Me desdobrar muito. Hoje, a minha dificuldade, meu desafio é outro. Hoje, a gente tem que eu tenho que gerenciar a empresa. Eu chamo de empresa. Sim. Advogado, OAB não gosta, mas eu chamo de empresa. Na verdade, é escritório de advocacia. Eu tenho que gerenciar tudo. Tanto os procedimentos internos como pessoas. E aí, pensa, além de gerenciar isso, eu tenho que gerenciar as filiais. Não é só o escritório que eu tenho em Cachoeiro. São as filiais também e as pessoas. Enfim, hoje um problema não. Hoje o desafio é outro. Eu conseguir gerenciar isso tudo. Sim. Mas é um desafio bom. Você gosta de trabalhar, você tem esse desempenho de querer sempre mais. Percebo que você não, tipo assim, aqui eu cheguei no limite. Não, você quer ir explorando sempre mais. Sim, Né? eu sou muito empreendedora, eu sempre fui empreendedora. Eu gosto muito, eu amo estudar. Aí juntei o útil ao agradável. Pessoa que ama estudar e é empreendedora, o que você falar para mim que assim, que traz um retorno, que é bacana, que está faltando, por exemplo, na cidade, eu tenho vontade de fazer, não só na área da advocacia, né? Eu, por exemplo, como sempre fui empreendedora, quando eu era criança, eu vendia mexerica com meu pai no Guandu. Meu pai trazia mexerica do sítio. Aham. E a gente ia lá pro Guandu na caminhonete vender. Eu nunca tive problema nenhum. E se eu tivesse que fazer hoje em dia, pra mim não tem problema nenhum. Sim. Querendo ou não, trabalhar com uma coisa que você gosta é muito melhor. Se você ama o que você trabalha, logo mais você não trabalha mais. É verdade, eu falo, assim, é cansativo? É cansativo. Mas, assim, em troca, é muito gratificante. Eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sou apaixonada pela minha empresa, eu sou apaixonada pelos meus clientes. A gente sempre faz alguma festinha e eu chamo meus clientes. Meus aniversários, geralmente, não sei se você já chegou a Eu vi lá no ver. Instagram. Meu aniversário eu sempre faço em alguma localidade que eu tenho escritório. E eu chamo alguns clientes. Não tem como a gente chamar todos os clientes da localidade, né? Mas assim, sempre que eu faço lá, eu chamo diferentes para poder todos conseguirem compartilhar de alguma forma.